Bom dia, pessoal. Tudo bom? Augusto falando aqui. Vocês estão conseguindo me escutar? Se vocês puderem, por favor, me avisem no chat se tiveram algum problema, a gente possa ajudar a resolver. Tá, beleza, André, obrigado por avisar. Vamos só começar daqui a um minuto, tá? Só para esperar mais, se tiver mais alguém ainda aqui para entrar, tá? Mais alguns, mais um minutinho a gente já começa, ok? Beleza. Então, de novo aqui, bom dia. Aqui que está falando é o Augusto Ferreira, trabalho aqui na FC Brasil. A FC Brasil é distribuidora de soluções de tecnologia, né, de TI, e principalmente focado em soluções de segurança, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar o nosso site, a gente trabalha com algumas ferramentas, né, de segurança, indo de proteção de endpoint, a segurança de rede e enfim, e a gente tem e uma das resultados da RSA são algumas parcerias que a gente está fazendo também, tá, para trazer novos produtos, né, e novos fabricantes para o Brasil, tá? Então, em breve a gente vai ter também, vou até passar para vocês depois, a atualização do nosso portfólio, tá? Mas hoje aqui queria falar sobre o que a gente viu, né, na RSA Conference, né, desse ano e algumas tendências que são interessantes que tanto para empresas, né, pensando no lado da segurança da empresa, né, como que elas podem se proteger e também para o lado de um provedor de serviço, né, o que ele precisa avaliar para poder entregar umas soluções melhores também para seus clientes, ok? Tá, só fazer uma breve introdução aqui, né? Não sei se todo mundo já tinha o conhecimento do que é a conferência, né, da ESA, né? Ela já tem alguns anos que existe, né? Começou lá em 91, né? Então está fazendo 20, essa foi acho que 28ª, 29ª RSA, que no começo lá tinha outro nome, mas enfim, foi crescendo, né? Hoje é a maior referência, né, de eventos de segurança da informação no mundo, tá? Reunindo em média 45 mil nos últimos anos, né? Esse ano teve um pouco menos, 36 mil, principalmente por conta das preocupações, né, com a disseminação do coronavírus, né? Então teve alguma redução, mas principalmente por conta de que a maioria das pessoas que atendem são dos Estados Unidos e além de uma série de medidas de segurança estão sendo implementadas para evitar, né, o contágio, né, e a gente percebeu que não teve tantos problemas nesse sentido, e considerando que as pessoas estavam. Havia uma preocupação geral de higienização, né, de álcool gel em todo canto, né, enfim. E não só tem a exposição, né, uh, com 650, né, e 8 expositores desse ano, né, empresas do mundo inteiro vão lá para expor o que elas estão desenvolvendo, né, no sentido que elas estão oferecendo, né, no mercado, seja de software, seja de serviços, né. Ah, e além disso corre em paralelo, né, diversas palestras instrutivas, né, sobre diversos detalhes, né, diversos ramos da segurança da informação, tá? Bem, então, a RSA desse ano, né, a conferência
teve como tema o elemento humano, né? Então, é, muitos, tanto os fabricantes, né, quanto as palestras focaram bastante nesse ponto, considerando que hoje em dia, né, que mesmo com a inteligência artificial, machine learning, o humano que vai estar por trás ali, né, desenvolvendo essas ferramentas, né, treinando, alimentando as redes neurais, né, para que elas atuem de uma forma, da forma esperada, né? Por outro lado, também, quem é responsável pela segurança dessas ferramentas, né, para evitar o envenenamento, né, de dados das ferramentas, né, evitar que, enfim, a infraestrutura, né, de segurança seja afetada, né, então, ainda mesmo com ferramentas de automação na parte de segurança, né, como as ferramentas de SOR, né, e SIEM, né, que também tem trazido funcionalidades de automação também, né, entre outros. Ainda precisa de um ser humano por trás disso, né? Implementando, configurando essas ferramentas e também é o elemento humano que é o que está mais vulnerável a essas consequências, né? Então, mesmo com uma série de ferramentas, né, implementadas de segurança, mesmo com treinamento, é o elemento humano que, por um lado, quando tem um vazamento, os dados, né, do ser humano que são vazados, né, e que trazem riscos, né, e outros problemas, né, outros perdas financeiras, né, a partir desses vazamentos, tá? E o elemento humano que está mexendo também na tecnologia, né, que está manipulando a informação, que é quem é vulnerável a phishing, né? Então, essa foi a motivação desse tema desse ano, tá? E como exemplo a gente teve, né, enfim, todo dia a gente vê casos, né, que são exemplares, né, como que esse é um elemento que o humano que é responsável pela tecnologia, né, que não tanto na utilização quanto na criação, como por exemplo o caso da Cambridge Analytica, né, que onde o Facebook e essa empresa, né, utilizaram das ferramentas, né, de tecnologias que estavam disponíveis, né, como a rede social e como tecnologias de identificação e previsão do comportamento humano para influenciar, né, nas opiniões, né, das pessoas, né? Então, esse é a consideração que é preciso ser feita, tá sempre quando a gente está trabalhando na cibersegurança, né? Isso é uma coisa que também traz um pouco do pensamento de que as pessoas, nós como profissionais da área de tecnologia, né, de segurança, temos normalmente uma base muito técnica, né? E, e às vezes falta um pouco do entendimento do usuário, né? Então, isso é um pouco de tudo que a gente vai tratar aqui, falar um pouco nessa apresentação também, tá? Então, algumas tendências, né, que a gente vai falar um pouco, eu não vou expandir, não dá impossível ter tempo de falar sobre todos esses pontos, mas eu só queria ressaltar as tendências e depois a gente pode fazer outras apresentações tentando focar em algum desses assuntos, tá? Essa é a nossa intenção também. Mas, basicamente, as tendências, né, que a gente percebeu, tanto, de novo, nas apresentações quanto nos expositores, né, foram as seguintes, né? Data protection, né? A proteção de dados a principal, essa eu vou até entrar com mais detalhes, né? É uma coisa importantíssima. Novas soluções, novos assuntos são tratados, né? Cultura de segurança para todas as idades, né? Isso é a parte importante que não é somente um cyber awareness training, né? Um treinamento para as pessoas, para os funcionários, colaboradores
né, estarem cientes que não tem que clicar aqui, não tem que fazer isso, né, mas é uma cultura de segurança desde cedo que é preciso ser implementada, né, e ao mesmo tempo, né, já ao nível da empresa, né, a responsabilidade precisa ser compartilhada, né, integrada com os usuários também, e também não só ser uma responsabilidade do departamento de segurança, né, do CISO das empresas, mas também para os CEOs, né, e os responsáveis também pelo gerenciamento de risco, né, é, compartilharem a responsabilidade na segurança e também é, integrarem as decisões para que você possa as decisões do negócio, né, da transformação digital, né, é, levem em consideração a área de segurança e, ao mesmo tempo, a área de segurança leve em consideração o risco, né, que cada implementação, né, de ferramenta está trazendo, né, por outro lado, né, qual é o grau de risco qual é qual a forma de ataque, né, oferece o maior risco e que precisa ser protegido com uma forma prioritária, né? Então, é, e como que isso impacta no negócio, né? Então, cada vez mais a gente percebe que está sendo requisitado dos responsáveis pela segurança que também tem uma visão de negócio e também uma visão de risco, né? Então, entendimento de risco. Então, por isso, e até esse é o último ponto que eu coloquei aqui, né? De frameworks, né? O FAIR é um framework, né, que tem sido muito utilizado para mensurar o risco, tá? De uma forma estimativa, né? Que tem ajudado bastante a grandes empresas também e que pode ser utilizado por pequenas empresas para analisar os riscos e a partir daí definir qual é a prioridade na hora de fazer um investimento em segurança, em pessoal, em treinamento, né? A gente percebe, e isso é uma coisa que é curiosa, que a gente percebe que é no mundo inteiro a mesma coisa, independente do tamanho da empresa, né? Todos, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, departamentos de segurança, né, a área de segurança das empresas, tem algumas reclamações que são constantes, né, de orçamento, de capacitação técnica do próprio pessoal de segurança, né? E que e que sempre isso e de tempo, né, também de para implementar e desenvolver as, as, as seguranças, a segurança da empresa, né? Então, cada vez mais é preciso ter uma visão de risco para você ter prioridades, né? Priorizar o que precisa ser protegido, tá? E também não só utilizando esse modelo de risco, né, mas também utilizando outros frameworks, né, como por exemplo o ATT&CK, né, da Mitre, que é, é um framework colaborativo que analisa, né, baseado em informações reais, né, de ataques, né, o passo a passo da realização de um ataque, né? Então, como que ele entra, né, nas empresas, como que é o formato de entrada, né, nos sistemas, né, enfim, quais são os passos que ele segue, né, que o atacante segue até realizar o objetivo dele, né, que normalmente a gente percebe que a maioria dos ataques tem um objetivo de ter um retorno financeiro no final, né? Então, quais são os passos que ele segue até realizar alcançar esse objetivo, né? Então, é mais um dos frameworks que pode ser utilizado para alimentar, para você identificar quais são os riscos que a empresa corre, né? Baseado nesse framework, né? Nessa tabela que apresenta essas técnicas e táticas, né, e procedimentos, né, de ataque, e a partir daí também alimentar a análise de risco, tá, para poder ser
priorizada, tá? E além disso, tem frameworks de cybersecurity da NIST, que já é conhecido há bastante tempo, e o recém-lançado de privacidade, tá? Para auxiliar, principalmente, na comunicação com outras áreas da empresa, né? Como também na hora de definir também as prioridades, tá? Então, os frameworks têm ajudado muito nesse sentido e é uma tendência que a gente percebe para apoiar até na questão de auditorias, né, de compliance com algumas normas da ISO, né, da 27000, né, e a nova que também está relacionada à privacidade, tá? Que são complementares, né, sendo que uma não pode ser, a de privacidade não pode ser tirada sem a compliance com a de segurança, tá? E vice-versa, tá? E além disso, né, ameaças em instalações industriais, onde a gente percebe que como cada vez mais os sistemas têm se integrado, o IoT tem permitido é, agora que eu percebi que está escrito errado, né? Enfim, é, que o IoT tem crescido, tem expandido nas empresas, né? E tem dado acesso à internet e à rede a diversos outros dispositivos, né? Estão cada vez mais conectados e integrados, né? Isso também traz riscos, né? Por assim, por consequência, tá? E, e considerando tudo isso, né? A segurança por design, DevSecOps passa a ser também uma tendência para aumentar e desde o início do processo, né, como ao mesmo tempo que as normas de proteção de dados comentam, né, e colocam privacidade por design, né, e a segurança dos dados por design, né, a segurança dos sistemas também deve ser deve ser implementada desde o início, né, e não ser apenas corrigida depois de um pentest, depois de um ataque, né? Então, porque a todo tempo estão sendo lançados novos sistemas, novas atualizações com novas funcionalidades, e você depender sempre do Red Team, né, para analisar as vulnerabilidades, né, analisar os pontos de falha, pontos de entrada do seu sistema, gera muito mais custo do que se fosse desde o começo desenvolvido o sistema considerando, né, a segurança da, do próprio sistema, tá? E aí, fazendo o link com o tema, né, da RSA também, sendo desenvolvido com segurança e pensando no usuário, tá? Agora, vamos falar um pouco mais da questão da proteção de dados, né? Esse que foi o assunto mais relevante, né, do evento, né? Não tem para onde correr, então a gente tem conversado visto bastante empresas, né, que sabem já que existe a LGPD, que estão procurando se informar, mas que ainda estão colocando o prazo, não, em agosto a gente vê como é que vai ser depois de agosto, né, como que vão ser aplicadas as multas, mas isso está só sendo postergado, né, a implementação, o que traz mais riscos à empresa, né, e é uma coisa que não tem volta mais, né, em todo mundo existem normas que estão regulando a privacidade, né, a GDPR na Europa, LGPD no Brasil, CPA na Califórnia, tem leis que estão sendo tramitadas já para englobar em outros estados americanos e também a nível federal, né? Privacy Act que tem na Austrália, Nova Zelândia, esse, esse BPR de uma área da Ásia e Pacífico de uma regulação da privacidade também dos dados, o RIPD, que também está relacionado à proteção dos dados que engloba alguns países da América Latina, né? E, enfim, hoje a gente tem mais de 70%, né? 70% dos países têm alguma legislação de proteção de dados,
implementada ou em tramitação, né? E é, se isso não bastasse, né, como justificativa, né, o custo de vazamento de dados cresce a cada ano, né, impactando mais até pequenas e médias empresas que são muitas vezes as que mais relutam em fazer um investimento nesse sentido, né? E aqui, pequenas e médias empresas são consideradas até 1.000 funcionários, tá? Nesse, baseado nessa pesquisa do Ponemon Institute, tá? Só entrando um pouco mais de detalhes, né, dessa pesquisa, né, que é o Data Breach Report de 2019, né, do custo de cada vazamento de dado, né, a média global é de 3,9 milhões de dólares, né, que em real é uma grande fortuna, né? E cada vazamento de dados, né, quando acontece, em média, tem 25 mil registros que são vazados, né, e tem um custo de 150 por registro. Então, isso é importante, esse dado de custo por registro, para cada profissional, né, cada empresa poder mensurar o custo, né, de um vazamento de dado para a quantidade de dados que são armazenados e são manipulados, né, controladas por ela, né? Então, é importante ter isso em mente, né? E, além disso, considerando que demoram, em média, 279 dias, né, para ser identificado, né, e contido esse vazamento de dados, né? Então, e esse mesmo relatório, né, indica que soluções de proteção de dados, né, e de criptografia são as principais ferramentas, né, para reduzir esses custos do vazamento de dados. Então, esse é o ponto que é importantíssimo também para ser passado para as empresas, né, que existe um custo relacionado ao vazamento, né, então, e que existe uma forma de mitigar também, né? Não só falar que existe o problema, mas também a forma de resolver esse problema é com, com o controle do melhor do dado, né, a identificação do que é feito com o dado, né, e aí aquele conceito de privacy by design e controle de proteção do dado por design, né, também com certeza reduziria esse, esses números, né, mas ferramentas de criptografia, né, de criptografia dos dados e das máquinas, né, e também de proteção de dados, como DLP, são fundamentais para evitar que o custo desse vazamento seja maior, tá? E considerando, né, pelo menos os dados da pesquisa também, a área da saúde é a que mais sofre com, com esses vazamentos, ok? Bem, colocando ainda nessa área de privacidade, né, o Innovation Sandbox é um concurso de startups mais inovadoras da área de segurança. Ele premiou essa empresa Security AI, né, a tradução aqui, da startup mais inovadora na RSA, e ela venceu porque ela oferece uma ferramenta que consegue automatizar a conformidade e privacidade, né, a proteção de dados nas empresas, né? Então, é, o próprio CEO da empresa coloca que a privacidade, né, sendo um direito básico, né, que as empresas, né, querem honrar, né, mas querendo ou não precisam honrar hoje, né, esses direitos de privacidade, e em que principalmente até para empresas que atuam em mais de um país, né, é cada vez mais complexo você também estar em conformidade com as diversas normas, né? Então, atendendo às suas especificidades, né? Então, esse foi a empresa que ganhou esse concurso de inovação, e aí reafirmando essa tendência de
que a privacidade e segurança dos dados é importantíssima. Tá? Bem, uma das keynotes, né, são várias palestras, né, que são realizadas também na RSA e uma delas, né, eu até recomendo que, tendo tempo, se vocês puderem parar para assistir no canal do YouTube da RSA Conference, né, tem lá, se não todas, né, mas a grande parte dessas keynotes, né, essas palestras principais, mais importantes, foram realizadas no evento e que trazem bastante informação, né, que pode ajudar até a abrir a mente para essas novas formas de pensar e como proteger as empresas, né? Então, no caso da Wendy, né, que é a líder, né, do conselho de CISOs da Cisco, né, ela coloca, né, na apresentação dela que essa frase dessa jornalista que na sociedade digital a segurança deve ser um conhecimento básico, né, e disponível para todas as idades, né? Então, como coloquei lá atrás, né, que deve ser implementado para todas as idades, né, desde o início, né? É, e cada vez mais, né, as leis, e a moral, né, o pensamento da sociedade, né, tem se adaptado e deve se adaptar de acordo com esses princípios da segurança digital, né? Outra coisa que ela coloca aqui, a segurança, né, deve passar do controle para a colaboração, né? A segurança não deve ser projetada para ser adotada, né? Então, um dos exemplos que a gente que é sempre recorrente, né, é o caso de senhas, né, que senhas complexas foram por muito tempo colocados como uma norma, né, que as empresas têm que implementar e que com rotação a cada tanto tempo, né, e isso hoje, não só pelo próprio criador dessa política, né, já é refutada, né, que colocando que é melhor até, né, você ter senhas longas que sejam fáceis de memorizar, que mesmo que sejam só de caracteres de texto, né, sejam fáceis de memorizar, mas que sejam longas, que dessa forma seriam mais difíceis de quebrar do que uma senha de 8 caracteres com diversas caracteres, né? Então, isso matematicamente é comprovado também, né? Considerando o crescimento exponencial das possibilidades quando você tem mais caracteres, né? Mas mesmo assim, ainda é um problema assim, né? Então, o que hoje, né? Nesse sentido também, que é uma tendência que as empresas precisam avaliar a necessidade da implementação, né? Caso não tenha sido ainda implementado, evitar e abolir as senhas quando possível, né? Utilizando soluções que sejam mais fáceis de serem adotadas, como a gente pode ver também no exemplo da segurança de smartphones, né? Uma vez que o iPhone precisava de 4 códigos para serem digitados, a gente tinha, nessa mesma apresentação ela coloca, né, que 30% das pessoas utilizavam esse formato de senha, né, que era de 4 dígitos, né, 4 números, por outro lado, né, nas pesquisas que a gente vê das senhas mais utilizadas, é sempre 222, 1234, né, são senhas muito fáceis, né, mais fáceis de ser quebradas. Então, o que é o problema? Não, esse é um formato de segurança que não, claro que era possível na época, mas que não é tão simples de ser adotada, né? E quando você muda isso, né, para a biometria, você resolve você resolve o problema da senha, para tendo uma forma de proteção muito mais forte, que o risco de alguém copiar a sua impressão digital e utilizar ali existe, mas é muito menor, né? E é muito mais difícil de acontecer, né? Então, além disso, né, saltou de 30% para 80% de adoção, né, dessa prática de segurança, né? Então, aí novamente, né, isso
pensando em como que o usuário, né, a pessoa, né, que não é técnica, né, que não tem uma base de segurança, não tem treinamento, não tem estudo disso, não tem essa preocupação, possa adotar, né? Ok. Ah, e outro ponto que ela colocou, né, aqui, também pensando no design, né, em como é desenvolvido, né, a- as ferramentas, né, as tecnologias são desenvolvidas, né, eu coloco aqui, né, essa outra frase que as pessoas devem projetar, né, medidas de segurança que diminuam, né, a complexidade, né, da segurança que torna compreensível, né? Então, as pessoas precisam entender por que estão fazendo tomando aquelas medidas de segurança e deve ser simples de seguir, né? Então, e aí outro ponto que ela coloca que o design, né, que a gente precisa simplificar a segurança é que não somente em como que pensando em como o usuário deve seguir, né, não só na senha, mas também considerando que é muito natural o clique aqui, né? A pessoa clicar onde tem um botão, né? Porque coloque na internet, né? E em todos os sistemas que a gente utiliza, você tem um botão, né? Que você tem que clicar ali, né? Para fazer um download do relatório, para fazer, enfim, para enviar o e-mail, para você fazer o login no sistema, né? Então, tudo num botão que clica aqui. Então, isso é uma ação muito natural. Então, como você pode evitar isso, né? É, é muito mais difícil você querer mudar, né? Esse comportamento do usuário, né? E evitar que isso aconteça, né? Claro que você pode, com treinamento, diminuir essa a quantidade de ocorrências disso, mas evitar que isso aconteça é muito difícil. Então, como evitar que as consequências disso, né? É possível, né? Hoje tem soluções que a gente viu na exposição que utilizam um proxy, por exemplo, né? O navegador é onde os usuários passam a maioria do tempo trabalhando, né? Então, como você evita que ele clique num site ou numa propaganda de um site que é legítimo, mas a propaganda que traz os riscos, né? Como que você evita isso? Né? Ou de um download de um arquivo que parece ser um docx que é de uma RFP ou enfim, de um processo que é importante, que ele precisa fazer o download, né? E como diferenciar isso, como evitar que ele utilize essa ferramenta e que faça o download do arquivo que rode a macro, que vai trigar algum sistema, o PowerShell, para fazer o download do, é, de uma carga que vai, enfim, iniciar o ataque, né? Dali de dentro, né? Você pode usar um proxy, pode usar um proxy de navegador que, ao fazer o download de um docx, ele vai te entregar um PDF limpo, né, sem links, ou pode te entregar um site que é basicamente a imagem do site, não tem todos os códigos, os JavaScripts embutidos, né? Então, existem algumas soluções que são oferecidas já que podem evitar esse caso do clique aqui, né, por exemplo, tá? Então, só um exemplo do que a gente, como profissionais de segurança, né, precisamos pensar para oferecer im- implementar, não é, mas melhorar a segurança nas empresas, né? Então aqui, só terminando aqui, colocando aquele framework de segurança, né, de risco, né, que, que ajuda a identificar os riscos que a empresa corre por cada
cada área da tecnologia, né, considerando frequência, magnitude, e a partir daí você consegue calcular, né, os maiores riscos para poder assim, tomar providência, né, maiores riscos e com maior probabilidade, né, quantificando isso, tá? E um outro framework, né, que eu como comentei, é o do ataque, né, que uh, pode parecer pequeno agora, mas ele mostra o acesso, como os ataques podem ser iniciados, né? Existe até o pré-ataque, né, que é um outro quadro que também informa os procedimentos antes do ataque, né, de reconhecimento, de identificação do, do alvo. Tá? Então, mas esse daqui do ataque, ele mostra o acesso, quais são as execuções que são realizadas, né? Como que ele se mantém nesse sistema, como ele aumenta, escala, né, os privilégios, né? Quais são as formas de evasão, né, que ele pode realizar, né? Como, por exemplo, utilizar é, uma, um aplicativo, né, um executável legítimo para fazer um download de um código malicioso, né, maligno, tá? Como ele pode roubar credenciais, né, descoberta dos sistemas, né? Então, é, e eu acho que até que fora dessa apresentação que eu me lembrei agora que é um ponto que também é importante, é, que é um ponto importante que eu deveria ter colocado como tendência também, como soluções que têm sido apresentadas, é muito baseado em deception, né? Que é para enganar o atacante de uma forma que ele acredite que está atacando um sistema, né? Basicamente um honeypot, né? Similar a isso, né? Que você engana o atacante para que ele acredite que está invadindo o sistema, né? Mas na verdade você, né, do lado da segurança, da defensiva, teria todas as informações do que ele está sendo do que está sendo realizado por ele para poder e a partir daí poder tomar as providências para evitar que aconteça novamente esse ataque, né? Além de, ao mesmo tempo, reduzir o risco ao permitir apenas que o atacante invada esse sistema falso, né? Bem, isso aqui a gente já está passando um pouco do tempo que eu gostaria de fazer essa apresentação, né? Assim, novamente isso daqui, a ideia não era, né, focar nos assuntos e explorar com densidade, né, alta densidade, cada um desses assuntos, mas sim dar alguns indicadores de o que está sendo falado, né, na área de segurança, o que foi falado na RSA, tá? Então, basicamente isso que eu gostaria de falar, né? Então, algumas dessas soluções que foram apresentadas, a gente está já em negociações para começar a comercializar no Brasil. Então, é, aqui, como falando como o nome da FC Brasil, né? Se você for uma empresa, um prestador de serviço, né, quiser, ah, tiver alguma oportunidade, algum caso específico que você acredite que as soluções tradicionais ou que você conhece ah, não possam não possam solucionar, né? Ou como você como, como gerente da área de segurança está tendo algum problema que não está conseguindo relacionar e que acredita que seja importante ser resolvido, né? Ah, entra em contato com a gente, manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um oi no Skype que a gente tenta conversar sobre o que a gente viu de produtos em si, né? A gente tem aqui uma base de tá criando aqui, né, uma base com todos os expositores que a gente conseguiu conversar, né? E com os produtos que estão sendo oferecidos. Então, tendo alguma necessidade, algum produto específico, a gente pode
ver se encaixa no nosso portfólio também para poder começar a trabalhar aqui no Brasil, tá? Então, aqui então a gente agradece a presença de todos. Espero que tenha ajudado de alguma forma a abrir um pouco as possibilidades, né, que na, né, na sua mente, né, bem, tendo interesse em assistir que a gente faça novas palestras falando sobre algum assunto específico, pode mandar uma mensagem para a gente também que a gente programa aqui para realizar novas webinars desse formato. Legal? Bem, obrigado a todos que vou encerrar a apresentação e eu vou disponibilizar esse link, vai estar disponível no YouTube, que vai ser enviado para vocês mais tarde. Ok? Obrigado. Bom dia a todos.